Olá, eu sou Rodrigo de Matos e está começando mais um Nossa TV News. Mais de 350 pessoas morreram ontem num incêndio em uma penitenciária de Honduras. O governo hoje afastou os diretores do presídio. O ministro da Segurança de Honduras, Pompeyo Bonilla, disse à agência France Presse que mais de 350 presos morreram no incêndio em uma penitenciária na cidade de Comayagua. Centenas de parentes das vítimas se reuniram no local da tragédia em busca de informação. Quero que investiguem, porque o fogo não foi motivado por problemas elétricos. É mentira. Colocaram fogo na prisão. A penitenciária tinha 852 presos. Muitos fugiram durante o incêndio, que começou na madrugada desta quarta-feira. Ainda não se sabe o que provocou o fogo. O governo promete uma investigação sem a ingerência da direção da penitenciária. Os diretores foram afastados dos cargos. O trabalho de retirada dos corpos durou o dia inteiro e os bombeiros continuam à procura dos desaparecidos. E a Europa em crise, quem diria, espera a ajuda da China para tentar resolver os seus problemas econômicos. Em visita a Pequim, o presidente da União Europeia, Herman Van Rompuy, garantiu nesta quarta-feira que todos os países do bloco estão comprometidos em implementar reformas econômicas para resolver a crise da dívida e elogiou a atuação do governo chinês. Admiramos a reação construtiva da China diante do desafio que enfrentamos. Tanto em nossas relações bilaterais quanto no G20, valorizamos a confiança chinesa. Vamos nos consultar mutuamente e cooperar de forma concreta para garantir a estabilidade financeira da zona do euro. Apesar do cenário econômico instável, o maior banco da China anunciou que vai continuar comprando títulos da dívida pública dos países europeus. O governo brasileiro anunciou o corte de 55 bilhões de reais do orçamento de 2012. A área da saúde vai ser a mais afetada. O corte vai atingir toda a esplanada dos ministérios. O governo informou que, em vez de 50 bilhões, como previa no ano passado, vai bloquear 55 bilhões de reais do orçamento de 2012. O mais atingido foi o Ministério da Saúde, 5,4 bilhões de reais a menos. Depois vem o Ministério das Cidades, 3,3 bilhões, e o Ministério da Defesa, que perde 3,3 bilhões de reais este ano. Só escaparam do corte os programas sociais do governo, como o PAC, Minha Casa Minha Vida e o Brasil Sem Miséria. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que a medida é para ajustar a economia, pagar os juros da dívida pública, o chamado superávit primário, baixar a inflação para menos de 5% ao ano e forçar a taxa de juros para um dígito agora, em 2012. Nós fizemos um corte bastante ousado, 55 bilhões de reais é um corte elevado. Esse corte que estamos fazendo permite tranquilamente fazermos o primário estabelecido de 140 bilhões para este ano. Ainda no Brasil, o Supremo Federal retoma as discussões sobre a aplicação da lei da ficha limpa. O julgamento está favorável à aplicação da lei da ficha limpa. Quando foi interrompido, dos 11 ministros da Corte, 4 tinham votado a favor da aplicação da lei. O relator Luiz Fux e os ministros Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia e Rosa Weber, que votou pela primeira vez na Corte. Ela defendeu que homens públicos sejam mais cobrados que cidadãos comuns e disse que a ficha limpa é um desejo da sociedade. Porquanto entendo que a democracia, ela se concretiza em um movimento ascendente, operando-se no poder estatal de baixo para cima, da base social para as cúpulas dos poderes instituídos, que devem emprestar ressonância às legítimas expectativas da sociedade. Apenas o ministro Dias Toffoli, que pediu vista na sessão passada, foi parcialmente contrário. Ele disse que a ficha limpa fere o princípio da presunção da inocência quando proíbe a eleição de um candidato condenado que ainda pode recorrer da decisão da Justiça. A norma tece prescrição contrária, presumindo a culpabilidade e negando o acesso do cidadão ao pleito eleitoral.
Já a ministra Carmen Lúcia, a última a votar nesta quarta-feira, tem certeza que a ficha limpa é constitucional e disse que o passado de um candidato não se apaga. O que se passa na vida de alguém não se desapega de sua história. A ficha limpa proíbe a candidatura de políticos condenados pela justiça em decisões colegiadas ou que renunciaram ao mandato para fugir da cassação. O julgamento no STF começou em novembro do ano passado e já foi interrompido 2 vezes por pedido de vista e agora porque a sessão demorou 5 horas. Os ministros retomam as discussões nesta quinta-feira, às 2 da tarde. Há 2 dias dos desfiles das escolas de samba, as agremiações acertam os últimos detalhes para o desfile. Faltam poucos dias para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial Carioca. Mas as agremiações ainda terminam os últimos detalhes para o grande dia. A Avenida Marquês de Sapucaí, a passarela do samba, recebe retoques. Muito suor para deixar tudo pronto. Na cidade do samba, o trabalho também não para. Os barracões das escolas de samba estão a todo vapor. Tudo tem que estar perfeito quando as escolas entrarem na avenida. Até quem vai desfilar está aqui. As comissões de frente, as alas coreografadas têm de ensaiar cada movimento. Um balé que só pode ser totalmente conhecido na avenida. O objetivo é um só: comemorar a vitória na quarta-feira de cinzas. Muito trabalho para garantir que a festa dure até depois do carnaval. Um robô que come e que precisa ir ao banheiro. Essa é a novidade da Universidade de Bristol. Confira. Cientistas britânicos desenvolveram o projeto de um robô que precisa ir ao banheiro. O EcoBot 3 é um tipo de máquina autossuficiente que se alimenta de dejetos e água que encontra em seu caminho. Estes dejetos e água funcionam como a bateria da máquina. Como qualquer organismo, este robô precisa expulsar o que poderia ser chamado de cocô robótico. O EcoBot 3, criado no Laboratório de Robótica da Universidade de Bristol, é capaz de gerar a energia que move seus circuitos graças a um dispositivo que converte os resíduos orgânicos em eletricidade com a ajuda de micróbios. Os cientistas acreditam que o robô poderá ser usado para a limpeza de esgotos, explorações submarinas em grandes profundidades e até em missões espaciais, onde ele se alimentaria dos resíduos dos astronautas a bordo da nave. Existe museu para quase tudo. Agora, você sabia que na Croácia foi criado um museu para o fim dos relacionamentos? Veja a matéria. Este ursinho de pelúcia um dia foi um presente de Valentine's Day, mas hoje ele mora no Museu da Croácia que só exibe objetos envolvidos em términos de relacionamentos. Alguns destes objetos estão naturalmente um pouco destruídos. As lembranças vêm de todo o mundo para serem exibidas no museu. Os objetos são expostos ao lado de testemunhos escritos dos doadores anônimos e contam histórias de romance, paixão e desilusão. O texto ao lado da cinta liga diz: "Eu nunca as usei. O relacionamento teria durado mais se eu tivesse usado." O cofundador do museu diz que os itens representam a forma com que as pessoas encaram as separações e também como elas lidam com o amor. Mas nem tudo são flores neste museu. O gnomo de jardim, por exemplo, foi arremessado no carro de um marido arrogante e insensível. Já este machado foi usado por uma mulher em Berlim para quebrar todos os móveis que sua namorada tinha deixado para trás. Grubzik diz que a doação desses objetos pode ter um valor terapêutico. Ele diz que não importa se você já tenha passado por isso ou não, estes temas são universais. Apesar de estar localizado em frente à Câmara Municipal, onde os casais vão para se casar, a popularidade do museu em Zagreb aumenta no Valentine's Day. E a boa repercussão que a coleção tem quando viaja para o exterior demonstra que muitas pessoas concordam com Grubzik. Esse foi mais um Nossa TV News, informação na sua língua. Acesse a nossa programação www.nossatvcanadá.com. Até a próxima!